Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia, galera, tudo bom? Bom dia, amiga sua louca. Bom dia, amiga sua louca, tudo bem? Nós estamos com muitas saudades de vocês, mas Verdade, muita saudade. enquanto permanecer esse problema, a gente vai fazer uma tentativa de gravar as aulas previamente usando essa ferramenta, uma outra ferramenta, porque essa semana nós tivemos alguns probleminhas de instabilidade com a ferramenta que nós estávamos utilizando e o compartilhamento de tela, sobretudo quando a gente vai explicar algum comando, ele estava com um delay muito grande. E alguns alunos reclamaram que não estavam conseguindo acompanhar a aula por causa E disso. esse delay, ele estava acabando atrapalhando a galera de conseguir acompanhar. Então, por isso que a gente optou por gravar com antecedência, para que, de repente, isso seja melhor para vocês. Um detalhe engraçado, eu dei aula quase 10 minutos com a tela congelada e só descobri isso depois de um tempo. Então, a gente vai fazer uma tentativa por aqui É, para ver que o importante é vocês aprenderem. Se não der certo, a gente refaz, volta do começo e aí nós estaremos ao vivo, online, para tirar todas as dúvidas de vocês e mais para fazer exercícios. Mas a parte do isso conteúdo mesmo, galera. nós vamos fazer por aqui, tá bom? Então, vamos começar. Na aula de hoje, eu e a professora Vanessa iremos mostrar para vocês uma revisão de banco de dados 2, voltando lá do comecinho. Como criar um banco de dados, como criar tabelas, como relacionar, como fazer o seu diagrama e alguns comandos de função de agregação, tá bom? Qualquer dúvida, como eu já disse, nós estaremos online para ajudar vocês ao vivo, tá? Isso aí, contem com a gente. Eu vou compartilhar a minha tela. E aqui está o SQL, tá? Eu já estou conectada. Eu vou criar. O primeiro comando que eu vou fazer, deixa eu ajustar aqui o tamanho da fonte para ficar melhor para Isso, vocês. essa fonte está pequena. Aqui, ó, em opções. Até é bom para vocês verem onde mexe, tá? Então, eu fui lá em opções. Vou colocar aqui 24, que eu acho que é um tamanho que fica bom, tá? Aqui, ó, só para a gente repassar. Essa ferramenta que eu estou é o Management Studio. É o cliente, né, do servidor da Microsoft. Aqui do lado esquerdo, eu tenho o meu pesquisador de objetos ou Object Explorer, se vocês estiverem utilizando a versão em inglês. Deixa eu só fechar aqui, para não ficar atrapalhando vocês com barulho, tá? Aqui do lado, eu tenho o meu Project Explorer, que é onde todos os bancos de dados, as minhas queries ficam armazenadas. Isso, onde todos os bancos que você fizer no SQL, eles vão ficar salvos. Então, cada banco vai estar ali, e aí você pode clicar ali, abrir, visualizar as tabelas e tudo que está armazenado em cada banco. Exatamente, tá? Aqui eu vou colocar os comandos, e aí depois a gente vai conseguir visualizar aqui pelo Project Explorer, tá bom? Então vamos lá começar. Então, eu vou criar um banco de dados de uma loja que vende veículos, tá? Então, dentre as milhares de tabelas, eu sei que existe um veículo, que esse veículo tem as suas características. Então, todo veículo ele tem um código, todo veículo tem um modelo, todo veículo tem uma data de fabricação, todo veículo tem uma cor, todo veículo tem um fabricante. Então, eu vou colocar esses dados na minha tabela veículo e a minha tabela fabricante, se eu for pensar, o fabricante, por sua vez, ele também tem as suas características. Então, todo fabricante tem um nome, todo fabricante tem um CNPJ, e poderia ter endereço, contato e uma série de outros atributos. Como a nossa aula é uma E aí, revisão, professora Aline, vai ter uma relação entre a tabela fabricante e a tabela do veículo? então, todo fabricante, dentro de uma loja de carros, a sua importância é que o fabricante ele fabrica veículos, tá? Então, eu vou criar o banco de dados e demonstrar essa relação entre veículo e entre fabricante. Eu posso colocar o nome do fabricante direto na tabela veículo? Você até pode, mas isso, dentro de banco de dados, uma das regras básicas é que nós não podemos misturar assuntos. Como o fabricante possui características próprias, como eu disse, o fabricante tem nome, o fabricante tem telefone, tem endereço, ele torna-se assim uma entidade. Então, seria uma entidade, dentro do banco de dados do MS SQL Server, ele vai virar uma tabela, tá? E aí eu preciso saber, por onde eu começo? Sempre eu vou começar criando o meu banco de dados. Então, o comando
para criarmos o nosso banco de dados é o create database. Depois do comando create database, eu tenho que colocar o nome do meu banco de dados. Uma boa prática é que o nome do nosso banco de dados sempre comece com o prefixo BD e depois ele venha com o nome. Então, eu vou chamar de loja veículo, tá? Quando eu faço isso, o meu banco já está criado? Não. Eu preciso executar. Então, aqui, através deste botão, eu consigo mandar executar e assim, este banco de dados, que por enquanto é só um script, ele vai entrar aqui no meu servidor e a partir disso eu vou conseguir guardar dados nele, criar tabelas, seja mais o que for, tá bom? Então, eu vou mandar executar. Se o meu script não tiver erro, vai aparecer uma mensagem de comando concluído com êxito. E olha, executou com sucesso, hein? Ah, tô demais. E aqui, o horário da conclusão. Dependendo da versão do SQL Server, ele tem menos informações aqui. Tá? As versões mais antigas, ele aparece apenas comando concluído com êxito. Como o meu, acho que é o 2018. As versões até o 2012, ele vai aparecer Isso. comando concluído com êxito. De 2012 em diante, aí ele já aparece a informação de data e hora. O meu, se eu não me engano, é o 2018. Não me recordo aqui, vou até olhar qual que é. Porque ele não fala o nome, mas porque aqui é só o cliente, né? Eu precisaria olhar lá no servidor. Mas é o 2018, tá? Que eu lembro que eu instalei no ano passado. Então, uma vez o banco de dados já foi criado, se eu vier aqui, ó, no meu Project Explorer e atualizar, ou der um F5, vocês vão ver que o meu BD Loja Veículo apareceu aqui, ó. Contudo, se eu clicar aqui no mais, tabelas, ó, ele ainda não tem nada. Não tem nada criado, porque ele é só um repositório onde eu vou criar as minhas tabelas lá dentro, tá bom? Então, eu vou pular uma linha e aí vou começar a criar as minhas tabelas. O comando para criar a tabela é o create table e o nome da tabela. TB veículo, mas deixa eu perguntar para vocês. A tabela veículo, ela está relacionada à tabela fabricante. E aí vem aquela grande pergunta, quem vem primeiro? O fabricante ou o veículo? Quem que eu coloco primeiro? O que você acha, Vanessa? Então, olha, eu acho que assim, a tabela veículo, ela vai receber a chave estrangeira da tabela fabricante. Então, ela, para existir, precisa do fabricante primeiro. Então, eu acho que o correto é criar primeiro a tabela fabricante, porque ela não tem chave estrangeira. E aí, depois a gente cria a tabela veículo que vai receber a chave estrangeira dela. O que você acha da minha ideia, Aline? Na verdade, o que a professora está explicando é o seguinte: quando a gente tem uma relação entre duas tabelas, a gente sempre precisa identificar qual é a entidade mais forte entre veículo e fabricante. Para a gente saber qual é a entidade mais forte, uma boa pergunta para a gente fazer é a seguinte: existe fabricante que ainda não tenha fabricado nenhum veículo? Pode ser que exista. Então, se tem um fabricante novo, que eu ainda não tenho nenhum veículo cadastrado daquele fabricante, eu posso ter o fabricante e não ter nenhum veículo. Agora, outra pergunta: existe veículo sem que ninguém o tenha fabricado? A resposta vai ser não. Então, nesse caso, fica claro que o fabricante vem primeiro que o veículo. Então, aqui, ao invés de criar minha tabela veículo, a primeira tabela que eu tenho obrigatoriamente que criar é a tabela fabricante, já que o veículo depende funcionalmente de um fabricante para poder existir. Isso é chamado de dependência funcional, tá? E a gente olha qual é a tabela mais forte, qual é a entidade mais forte entre as duas. Sempre no banco de dados, eu preciso começar criando a entidade mais forte para a mais fraca. Ok? Então, por exemplo, aquelas tabelas associativas que a gente vai ver de novo lá para frente, são as últimas a serem criadas, porque elas dependem de uma tabela, uma determinada tabela, que depende de outra, que depende de outra. Então, quanto mais ela depender de outras entidades, por último, ela vai ficando na sua lista de criação. Tá bom? Então, o meu fabricante, ele tem... E todo banco de dados, Aline, ele sempre tem uma tabela, pelo menos uma tabela que não demanda nenhuma chave estrangeira, que é por onde nós vamos começar criando o banco de dados. Então, não existe nenhum banco de dados que todas as entidades, elas vão ter a chave estrangeira umas das outras. Sempre vai existir pelo menos uma que é por onde nós vamos começar. Exatamente. Então, por exemplo, se você... A primeira entidade que você vai criar, como a professora disse, é uma que não depende de ninguém. É a mais forte de todas, tá? No nosso caso, a tabela fabricante, ela não depende de ninguém.
Então, o meu fabricante, ele vai ter um ID ou código, como vocês preferirem. Eu prefiro usar ID e explico por quê. Porque a palavrinha código, infelizmente, ela tem acento. Então, para confundir, para que as pessoas não coloquem o código com acento, eu poderia pôr código fabricante, mas o problema é as pessoas depois confundirem em algum momento colocar acento. Acento é caractere especial. Caractere especial nunca é bem-vindo na hora de nós colocarmos nomes nos nossos identificadores. Então, eu vou usar a palavra ID, que na verdade é ID em inglês, que é um termo bastante usado, tá? Logo depois do nome do meu campo, que é o ID fabricante, eu vou colocar o tipo de dados, que no meu caso é inteiro. O SQL Server ele tem uma série de tipos de dados. Eu não vou parar para falar deles, mas conforme nós formos usando, eu vou explicando cada um deles, tá? Ele é um inteiro e ele tem uma característica muito importante. Ele é uma chave primária, tá? Isso, uma primary key. Primary key. Ou seja, vai ser o campo mais importante e é o que vai garantir que essa tabela não tenha nenhum registro duplicado, tá? Tem uma outra propriedade que é bem importante, que é essa identity. O que significa a propriedade identity? Como é um campo que vai servir apenas para controle, eu vou colocar aqui um comando que vai fazer com que o SQL incremente automaticamente esse campo e de onde eu quero que ele comece. Então, eu quero que ele comece a numerar o código do número 1 e eu quero que ele incremente de 1 em 1. Essa é a sintaxe, tá? Coloquei aqui... A Van não perguntou, mas eu vou falar sobre uma coisa com relação a letras maiúsculas e minúsculas. O SQL Server, ele não é case sensitive, tá? Ele não é sensível a maiúsculas e minúsculas. Contudo, é uma boa prática entre os DBAs que todos os comandos do banco de dados, que são comandos nativos, palavras-chave, essas em azul no caso, elas fiquem em letra maiúscula, caixa alta. E aquilo que é campo, tabela e banco fica em letra minúscula. Mas vai funcionar se você fizer tudo em minúscula, maiúscula, ele não é sensível a maiúsculas e minúsculas. Diferente do Java, do JavaScript, que lá você tem que escrever da mesma forma em que o banco foi criado. Tá? Nas linguagens de programação, algumas delas fazem essa distinção, elas vão diferenciar mesmo letras maiúsculas e minúsculas. O SQL, ele não vai fazer essa distinção, mas é uma boa prática, né? Boa prática é aquilo que os programadores fazem e ajuda no código. Então, quando você olha que nem a professora Aline digitando, você consegue facilmente identificar aquilo que é código do SQL daquilo que são o nome dos campos e o nome das tabelas. Tá certo? Fechei aqui que a minha rua tem trilha sonora. Vocês viram, né? Aqui, ó, eu criei o nome do fabricante, o tipo de dados dele é um varchar, ou seja, é um caractere de tamanho variável. Eu não sei qual é o tamanho, né? Se é 30, se é 20, se é 25. Então, quando o tamanho é variável, geralmente nós usamos o varchar. E a propriedade not null, ela indica que não vai ser possível você inserir um registro sem colocar o nome do fabricante. Se todo fabricante tem um nome, a sua digitação tem que ser obrigatória. Já o CNPJ é um campo do tipo char. Ele é fixo o tamanho. Todo CNPJ tem o mesmo tamanho, tá? Deixa eu contar aqui. Se você ficar em dúvida com o CNPJ, ó, vou dar uma sugestão para vocês. No caderno de vocês, aqui embaixo no caderno, tem sempre uma etiqueta do fabricante e aqui tem o CNPJ do fabricante para gente. A gente pode olhar aqui e usar um número de exemplo, viu, galera? São 14, ó. Coloquei aqui na tela um que eu sei de cabeça, só para a gente testar, tá? Então, ele vai ser 14 e é fixo. Todo CNPJ sempre vai ter 14. Então, eu não preciso usar o varchar. Aline, você usou char e ali no outro você usou varchar. Então, tem diferença nesses dois, né? Sim, o varchar, como eu disse, o tamanho é variável. Então, quando você não sabe o nome de uma pessoa, não tem tamanho fixo. Então, você usa o varchar. O varchar, os campos não usados, eles são comprimidos, são compactados dentro do banco de dados. Então, você tem menos espaço ocupado. Já o char é um tamanho fixo. Ele ocupa todas as posições. Eu coloquei ele 14, ele vai usar 14 caracteres. Ah, professor, então é sempre melhor eu usar varchar. Não, porque quando eu falo de compressão, eu falo de desempenho. O banco de dados ele tem um tripé, né? Confiabilidade, desempenho e integridade. Então, eu não posso comprometer nenhuma delas, tá? Quando eu falo de desempenho, eu tenho que falar de velocidade, eu tenho que falar de capacidade de armazenamento. Então, o campo é igual o remédio. Eu não posso, tô com dor de cabeça, então vou tomar 200 gotas de dipirona. Eu não posso fazer isso. Você tem que tomar de acordo com o seu peso, com a sua altura, com a sua idade. Aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente vai estimar um banco de dados, a gente precisa dizer o tamanho certo,
tá? Eu vou criar só esses 3 campos. Vou colocar aqui a propriedade not null. Eu sei que o fabricante ele tem outros atributos, mas como a gente aqui está falando de Revisando, relembrando, revisando, né? muitas coisas vocês já viram, eu acho que tem coisas que dá pra gente simplificar um pouquinho, tá? Então, aqui eu vou usar o BD loja veículo. E aí, olha, como a professora já tinha criado o banco de dados, a hora que ela digitou, ele já apareceu naquela caixinha embaixo, porque o banco já estava criado. Isso também não é todo o Management Studio que tem, depende da sua versão, tá? Para Tem ele versões poder que não vai sugerir. carregar. Então, vamos lá. Aí, aqui agora eu vou criar a tabela veículo. Então, a sintaxe, como é o mesmo, create table, tb veículo. Vocês vejam que eu não mandei rodar ainda a tabela de fabricante e já estou criando a segunda tabela. Eu tanto posso criar tudo de uma vez e mandar rodar de uma vez, ou eu posso ir criando por pedacinhos. Essa parte do meu código aqui, ó, eu já executei. Então, eu posso comentá-la. Aqui tem um botãozinho, ó, comentar. Quando eu fizer isso, para eu não correr o risco de tentar criar o banco de dados de novo, tá? Então, quando eu mandar rodar, eu vou rodar só do use para baixo, porque essa parte está comentada. Comentou, você quer descomentar, tem um botão aqui para tirar o comentário, tá bom? Então, eu vou deixar comentado porque eu já executei aquela parte. Então, agora eu vou criar a tabela veículo, a mesma coisa. Todo veículo tem um ID, que também vai ser int, também vai ser primary key, e também vai ter numeração automática. Basicamente, quase todas as chaves primárias, elas vão ter a mesma configuração de campo, tá? Esse veículo, ele tem um modelo, que é um varchar, vou chutar aqui, 40. Todo veículo tem um ano de fabricação, que aqui ele vira fábrica cal, porque a gente não pode utilizar caractere especial. Pode usar não é acento, nem caractere especial, né? Exatamente, não é recomendado, então ele vai ser um int. E eu vou colocar aqui a placa do veículo. Estou considerando aqui que são só veículos emplacados, tá? Então, a minha placa também é um outro exemplo, que é um char de 7, né? Porque toda placa ela tem 4 letras e 3 números, não é isso? Não, pera, 3 letras e 3 4 letras números. e 4 números. Isso, 3 letras e 4 números. E, por fim, eu vou relacionar a minha tabela veículo à minha tabela fabricante. Como eu relaciono duas tabelas? Só para a gente lembrar. Eu relaciono ligando a chave primária de uma tabela à chave estrangeira de outra. Ou seja, eu estou dizendo para a SQL que esse código que eu vou colocar aqui, o ID do veículo, ele não é um ID aleatório. Ele é um ID que vai ter que estar dentro dessa tabela, inserido dentro dessa da tabela. Enquanto eu não inserir um fabricante, eu não consigo inserir um veículo, tá bom? Então, aqui, por boa prática, esse nome aqui poderia ser qualquer um, mas é uma boa prática eu usar o mesmo nome. Então, eu vou usar ID fabricante, int, e a palavrinha-chave que define uma chave estrangeira é a palavra foreign key. E aí eu digo qual é a tabela que ele está referenciando, que é a minha TB fabricante. Opa, fiz errado aqui. TB fabricante. E qual é o campo dessa tabela que eu estou referenciando, tá? Quando eu coloco essa linha aqui, o SQL já sabe que esse ID fabricante aqui não é um ID aleatório. Tem que ser um campo que exista aqui, tá? Então, agora eu vou mandar E o campo da chave estrangeira, ele é inteiro porque ele tem que ser o mesmo tipo de dados para ele corresponder com a chave primária na outra tabela. Então, ele é inteiro porque a chave primária é inteira. Então, olha só. Aqui, o meu comando foi concluído com êxito. Então, uma forma de eu ver, além da mensagem aqui, se deu tudo certo, é eu vindo aqui e atualizando, ó, a TB Loja Veículo, tabelas, e aí eu vou ver, ó, que já apareceram, opa, atualizar, tabelas, já tem aqui, ó, TB Fabricante e TB Veículo. Como eu sei se as duas estão relacionadas de forma correta? Então, dentro do meu banco de dados, o primeiro item aqui chama-se diagramas de banco de dados. Eu tanto posso, ou se tiver em inglês, vai ser Database Diagram. Aí eu clico aqui com o botão direito, novo diagrama de banco de dados.
diz que não existe. Se eu quero criar, eu coloco que sim. Adiciono as tabelas. Aqui no caso eu só tenho 2, mas eu poderia ter 10. E clico no fechar. Ó, o SQL, ele já cria para mim o diagrama, tá? Então, vamos entender esse diagrama aqui. O que ele está dizendo? O lado que está a chave é o lado em que está a minha chave primária. E o lado que está o símbolo de infinito é o lado que está a minha chave estrangeira. Então, eu quero dizer que um fabricante fabrica 0 ou muitos veículos. E todo veículo, obrigatoriamente, é fabricado por um fabricante. Tranquilo? Então, Isso. agora... Então, lembrando, sempre o desenho da chave fica na chave primária e o desenho que tem o símbolo do infinito, que é aquele 8 deitado, fica do lado da chave estrangeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou arrumar aqui o meu código e esse código aqui de exemplo vai estar lá no canal oficial da sala de vocês no Teams para que vocês possam depois olhar, tentar reproduzir na casa de vocês, tá bom? Então, eu vou salvar aqui, criar uma pastinha. E aqui dentro eu vou criar. Eu nem inseri dados, mas eu já criei. Então, eu vou colocar o que é criação, BD e tabelas, BD, loja, veículo. É sempre bom eu indicar no meu script o que ele faz e com qual banco de dados, tá? Salvei. Esse script eu posso transportar para qualquer lugar. O meu banco, ele só fica aqui. Para que esse banco possa ir para outro lugar, é um outro processo de transporte, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, aqui eu vou fechar. E agora, eu quero inserir dados dentro desse banco de dados. O que eu preciso fazer? Nova consulta. E agora, ó, tem um comandinho básico que a gente aprendeu que ele verifica se tem algum dado digitado dentro de uma tabela. Então, se eu vier aqui, ó, select asterisco from TB fabricante, eu vou ver que não tem nenhum fabricante cadastrado. Se eu fizer a mesma coisa com o veículo, ó, from TB veículo, mandar executar só essa parte, ó, não tem nenhum. Então, eu preciso cadastrar. Aqui, sigo a mesma ordem. Consigo cadastrar um veículo sem ter fabricante? Não. Consigo cadastrar um fabricante sem ter veículo? Consigo. Então, eu começo pelo fabricante. Então, a sintaxe é insert into o nome da tabela. Qual é a minha tabela? TB fabricante. E aqui eu preciso indicar quais são os campos que eu vou inserir e em qual ordem. Se eu não lembrar, eu venho aqui, ó, no meu Project Explorer e abro aqui as minhas tabelas. Tabelas, tá aqui, ó. Elas estão embaixo, isso. Tabela fabricante, colunas. Então, eu vou ter que adicionar o nome do fabricante e o CNPJ. O ID é um identity, então eu não preciso. E quais os valores que eu vou cadastrar? Então, por exemplo, o primeiro fabricante que eu vou cadastrar é a Honda. Lembrando que os campos varchar e char vão sempre entre apóstrofo e eles não vão entre aspas, tá? No SQL é apóstrofo, beleza, galera? Inventei aqui um CNPJ qualquer, tá? Quero cadastrar mais um, vou deixar bonitinho, vou deixar assim. Sempre eu coloco a vírgula no começo da frase, que é uma boa prática, e aqui eu vou cadastrar mais um, ó. Então, eu cadastrei o Honda, agora eu vou cadastrar Toyota e vou cadastrar... A professora Aline nem gosta de carro japonês, hein, galera? Eu tenho uma quedinha, vou falar pra vocês, meu fraco. E agora, para não sair da regra, eu vou cadastrar um Nissan, tá? Tá vendo? Falei. Beleza. Criei aqui os meus 3 fabricantes, tá? Como eu disse para vocês, eu tanto posso terminar de cadastrar tudo, ou eu posso ir fazendo por pedaços. Agora eu vou fazer como Jack o Estripador, vou por partes. Então, eu vou selecionar aqui. Fala a verdade, essa piadinha foi especialmente pro Flávio, tá? Então, olha aqui, cadastrei, deu tudo certo. Se eu vier aqui agora ó, e der um select, ó, apareceram aqui os 3 fabricantes cadastrados, tá bom? Agora, e eu já tenho já foram geradas as chaves primárias, um para cada um, automaticamente, sem repetição. De 1 a 3, tá? Então, agora, eu vou cadastrar um veículo. Não lembro quais são os campos do veículo. Então, venho aqui no meu Project Explorer, embora aqui o SQL ele dá uma ajudinha. Mas eu posso usar minha colinha aqui do lado, tá? Então, a mesma coisa, ó. Insert into
nome da tabela. Só que agora não é mais fabricante, agora é o veículo. E a mesma coisa, eu vou cadastrar o modelo, eu vou cadastrar o ano de fabricação, a placa e o ID do fabricante. Professora, mas o ID é Identity. Você vai colocar aqui, eu preciso colocar o ID, porque esse aqui não é Identity, ele virá dessa tabela. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 fabricantes, Honda, Toyota e Nissan. O meu ID no veículo vai ter que ser ou 1, ou 2, ou 3. Se eu tentar cadastrar o fabricante 4, ele vai dar erro. Ele vai dizer que não existe essa chave, tá? Então, eu vou continuar aqui. Diminuir para ficar melhor de vocês enxergarem. Então, eu vou colocar os meus values. Vou pular a linha só para ficar melhor. Então, meu primeiro veículo vai ser um Fit, fabricado no ano de 2015. A placa dele vai ser ABC 4343. E o ID do fabricante é Honda. O Honda, ó, eu sei que é o 1. Então, eu vou colocar o 1, certo? Por que que o Fit está entre apóstrofo e o 2015 está sem e a placa está com apóstrofo e esse está sem? Quando eu vou inserir um campo aqui inteiro, eu não preciso do apóstrofo. Aliás, eu não posso colocar. Quando o campo é varchar ou char, eu coloco o apóstrofo como está aqui, tá? A partir do SQL... Apóstrofo sempre em campos char, varchar ou datas, que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Exatamente. Aqui, ó, eu vou colocar vírgula no começo da frase e aí eu vou cadastrar um segundo veículo. Então, eu vou cadastrar um Etios. O ano é 2019. A placa, uma placa aleatória. E o fabricante é Toyota. Beleza. Quero cadastrar mais um. Então, eu vou cadastrar agora uma Frontier. O ano é 2018. A placa... e o fabricante é Nissan, tá? Quando eu executar isso aqui, ele vai já inserir esses 3 veículos, um para cada fabricante. A chave estrangeira, ela pode se repetir. Então, se eu quiser cadastrar, por exemplo, um outro carro aqui, como, por exemplo, o Civic, ano 2012, com uma placa qualquer... no fabricante Honda, ele tem que admitir, tá? A chave estrangeira, ela pode se repetir, esse número aqui. Quem não pode se repetir é a chave primária, por isso que ela eu deixo Identity. Seleciono, não vou rodar tudo de novo, porque essa parte aqui já foi. Mando executar. Se eu vier aqui e der o Select agora no meu veículo, ó, apareceu. Tranquilo? Por que que a gente faz tudo isso? Por que que a gente insere dados? Para a gente poder consultar. Então, fiz o meu script de inserção de dados, mesma organização. Eu venho, salvar SQL Query Como, escolho a minha pasta e coloco, ó, inserção, dados, BD, loja, veículo. Digo o que que ela faz e onde. Tranquilo? Fecho o meu script e vou abrir um novo. Então, agora eu quero consultar esses dados, tá? Para consultar os dados, eu sempre vou utilizar o select. Eu já mostrei para vocês a forma mais básica do select, que é essa, select, asterisco, from e o nome da tabela. Então, quando eu faço isso aqui, o que que significa isso? O asterisco é todos os campos, de qual tabela? Da tabela fabricante. Beleza, mostrou. Quero a mesma coisa do veículo. Então, select asterisco from TB veículo. Contudo, na prática, no banco de dados em produção, imagina lá 5 milhões de registros, você não vai ficar dando select asterisco à torta e à direita, tá? Então, a gente precisa filtrar os dados que eu quero do banco. Como eu filtro esses dados? Utilizando operadores, tá? Mais ou menos parecido com aquilo que a gente faz no JavaScript, que a gente faz no Java. Então, eu tenho os operadores. Vou colocar aqui um comentário. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, diferente, que eu posso usar essa determinação ou essa. Faz o losango. Certo? Essa aqui que é o menor e o maior um de frente para o outro, ou essa aqui que é o diferente de. Acho melhor até colocar aqui separado, tá? Então, aqui. Colocar comentário de bloco, que dá para fazer, igual no Java, tá? Posso fazer aqui um comentário de bloco, ó, para não atrapalhar você. Assim ficou melhor. Isso, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, diferente ou não igual,
que dá na mesma, né? O não, que também aqui, o não, na verdade, aqui a gente usa a palavrinha not, mas a gente não vai falar dele agora, tá? E eu tenho também um operador que é bastante usado, que é o in e o between. Tem o have, mas eu vou deixar para falar do have um pouquinho depois, tá bom? Então, aqui eu uso o in, é está contido, e o between, entre. Se eu quero que não está contido, not in. Se eu quero que não está entre, not between. Ok? Esses são os principais operadores. Então, por exemplo, eu quero apenas os carros que tenham sido fabricados a partir de 2018. Então, eu quero listar select. O que do carro eu quero? Eu quero o código. Eu quero o modelo. E eu quero a placa. Só ver, dar um use aqui no banco para ele me ajudando. Já tá, né? Confirmar que se eu tô usando. Como não listou a tabela ainda, ele não tá sabendo de onde ele vai ID puxar. veículo, modelo e placa. Placa veículo. Modelo, placa veículo. Placa veículo. De qual tabela? Da tabela veículo, certo? Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai mostrar o ID, o modelo e a placa de todos os veículos, tá? Então, eu vou comentar aqui, ó. Mostrando o ID, modelo, placa de todos os veículos. Mas eu não quero de todos, eu quero apenas dos que foram fabricados de 2018 para frente. Então, fabricados a partir de 2018. Então, neste caso, eu pego a mesma consulta e crio um filtro. Como eu crio o filtro no SQL? O where é a palavrinha-chave. E eu quero filtrar pelo quê? Se ele foi fabricado a partir de 2018, é o ano de fabricação, que tem que ser maior ou igual a 2018. E a gente consegue comparar com o ano de fabricação usando o operador maior ou igual, porque ele é inteiro. Lembra na hora que a gente cadastrou ele como inteiro? Então a gente consegue fazer essa comparação, porque ele é um número. Observem que o ano não foi listado aqui, ó, mas eu usei ele como filtro. Eu posso fazer isso sem problema nenhum. Se eu quiser mostrar o ano de fabricação, eu coloco ele aqui, mas eu não sou obrigado a colocar, tá? Se eu colocar, vai mostrar. Se não, ele vai mostrar do mesmo jeito, tá bom? O operador between, ele é usado para intervalos. O not não está contido, não está entre. O maior, menor, igual, diferente é mais ou menos o que vocês já estão acostumados lá no Java, no JavaScript, tá? É bem semelhante às tomadas de decisão que vocês já conhecem das linguagens de programação. Então, por exemplo, ó, eu quero os veículos que estejam entre o ano de 2016 e 2017. Eu posso usar o maior ou igual a, como vocês já estão acostumados. Por exemplo, assim, ó, select modelo, placa veículo, ano fabricação, pronto, TB veículo, where, ano fabricação, 2016, and, 2018. O que ele vai fazer aqui? Ele vai listar todos os veículos que foram fabricados entre 2016 e 2018. Nem sei se eu tenho isso lá no meu banco. Vamos ver. Tem um, só a Frontier, tá? Então, professor, eu poderia fazer isso aqui com maior ou igual e menor ou igual, usando o AND? Poderia, sem problema nenhum. Dá na mesma. Se eu fizer assim, ó, ano fabricação maior ou igual a 2016, AND ano. Lembrando que se fizer com maior igual, né, usando os operadores, você tem que repetir o nome do campo, tá? Isso. Não pode só depois do end colocar os operadores. Você repete o nome do campo para ele fazer a comparação. No Between eu não precisei fazer isso, vocês viram, né? Então, aqui tá os dois exemplos, ó, eles se tornam a mesma coisa. São dois operadores diferentes,
usados da mesma forma. Eu ainda posso usar o IN. Como que eu uso o operador IN nesse mesmo exemplo? Então, eu posso ano fabricação, IN 2016, 2017, 2018, tá? Se eu colocar aqui uma lista de valores, ele vai falar se está contido entre esses valores que estão dentro do parênteses, ó. Ele listou exatamente a mesma coisa. Eu quero todos, menos esses. Eu repito a minha consulta e coloco a palavrinha NOT na frente. Então, ele vai listar todos, exceto os que estejam contidos nesse, tá? Então, ele listou todos, menos a frontier. Então, aqui são 3 exemplos da mesma consulta que podem ser escritas de formas diferentes, utilizando o between, o maior ou igual e menor ou igual, ou o in. Todos eles têm o mesmo efeito, tá? Tem uma outra consulta, um outro operador, que é o operador like, que a gente usa muito para fazer consulta com varchar. Então, por exemplo, eu quero saber os veículos que terminam com o número 3. Então, eu vou pedir para listar modelo. Aí você fala, para que eu queria saber isso? É uma operação bem usada hoje. Como que a gente verifica se um veículo ele está cumprindo as regras do rodízio? Pelo último dígito da placa. Como eu faço isso? Eu quero listar apenas os veículos que terminam com a placa final 3. Final 3, where, placa veículo. Like é um operadorzinho novo que eu não tinha colocado aqui. Eu vou colocar like. Ou not like. É não igual. O like, ele funciona como se fosse um igual para valores varchar. Então, eu preciso que tenha qualquer coisa na placa ou qualquer coisa no SQL é o porcentagem e termine com 3, tá? Isso aqui, ó, ele vai listar o modelo e a placa apenas dos veículos cuja placa termine com 3. Ó, ele listou o FIT e o Etios. E realmente os dois aqui, ó, a placa termina com 3, tá? Ah, eu quero que você liste os que a placa tem o número 3. Se for com a placa tendo o número 3, eu tenho que pôr mais uma porcentagem aqui. Todos os veículos que tiver 3 em qualquer lugar, ele vai mostrar, tá? O símbolo de porcentagem, ele significa quaisquer caracteres, né? E não importa quantos caracteres. Então, não importa qual é o caractere e quantos estão ali. Então, quando você coloca antes, qualquer caractere que venha antes, não importa quantos. Quando a professora colocou um no começo e um no final, então não importa o que tem antes nem como termina, mas tem que ter o 3 no meio. Tranquilo, galera? Então, agora eu vou mostrar para vocês ainda como eu posso utilizar as funções de agregação. O que são funções de agregação? São funções que nos ajudam a fazer alguns cálculos utilizando dados do SQL. Então, por exemplo, eu quero saber o ano de fabricação do carro mais antigo. Eu quero saber a média dos anos de fabricação dos carros, ou quantos carros eu saber quantos carros eu tenho por fabricante. Isso. Então, esses são os operadores de agregação, que são eles. Vou colocar aqui também para não confundir. Tá tudo no documento. Ó, são eles. O SUM, o AVG, Max. E o AVG não é antivírus, hein? Piadinha pro Flávio. Ó, esse aqui faz a soma, a média, extrai o valor máximo, extrai o valor mínimo ou conta, tá? Vamos ver aqui então, alguns exemplos de como utilizar esses operadores. Então, por exemplo, eu quero saber o ano de fabricação do carro mais antigo. Então, neste caso, eu vou colocar select min. Qual é o campo que eu quero extrair o valor mínimo? O ano de fabricação. De qual tabela? TB veículo, tá? Então, eu vou mandar rodar aqui, ó. Executei. O ano de fabricação menor é o 2012. Só que observem que aqui na hora de exibir, ele mostra nenhum nome de coluna. Então, eu posso colocar um alias. Ano do veículo mais antigo. Que funciona como uma mensagem que vai aparecer, só para minha consulta aqui aparecer mais bonitinho, ó. Então, se eu fizer aqui agora a consulta é uma etiqueta para o usuário. Isso, né? deixa eu... Pensa assim, é uma etiqueta sempre para o usuário. Para baixo. Quando eu mandar executar, ó, vai aparecer que o ano de fabricação do veículo mais antigo é 2012.
Da mesma forma, se eu quiser o ano de fabricação do veículo mais recente, ao invés de utilizar o min, eu vou utilizar o max. E aqui do veículo mais novo. E aí eu mando executar, ó, da mesma forma. E apareceu aqui 2019, que é o último ano que eu tenho lá, tá? A quantidade de veículos em estoque. Sempre que a gente for contar, é legal a gente contar código. Porque o código, ele é único, né? Ele não se repete. Então, eu vou colocar, vou pedir para contar o ID do veículo da tabela veículo. Essa função, ela vai retornar um inteiro, tá? Então, ó, retornou, tem 4 veículos. Quero colocar um alias, as quantidade de veículos em estoque. From TB veículo. Então, ó, mandei executar, tá lá. Ficou uma etiqueta aqui mais bonitinha, tá bom? A média, quero saber a média dos anos de fabricação. Então, select AVG, ele vai somar tudo e dividir pela quantidade de itens. Ano fabricação, from TB veículo. Mesma coisa. Mando executar. Observem que aqui, ó, com os from minúsculo não faz diferença nenhuma, tá? Ó, a média é 2016, somando todos, tá? Se quiser colocar o alias, média do ano de fabricação. E a soma do ano de fabricação? Select, sum, ano, fabricação, as. Soma do ano de fabricação. From TB veículo. Sempre a mesma sintaxe, tá? O sum também vai me retornar um valor inteiro, ó. Deu 8.064. Professora, qual o sentido de somar os anos de fabricação? Nenhum, é só um exercício mesmo. Tá bom, galera? É isso mesmo, só para mostrar para vocês como elas funcionam. Olha, isso aqui é só uma revisão do que a gente já tinha visto, né? Vocês têm uma lista com 53 exercícios, que eu não sei se vocês já fizeram, né? Só amanhã, 53 selects, hein? Isso. Amanhã, durante a aula, eu vou explicar melhor esse exercício e vou passar um novo para vocês, para que aqueles que já terminaram, né, vou dar as instruções, como é que vocês vão entregar esses exercícios. Essa aula mesmo era só para documentar, para aqueles alunos que estão com dificuldade, para poderem assistir, tá bom? Isso, o objetivo era tirar as dúvidas e explicar para vocês, né, dar uma revisada, se tivesse alguém ainda perdido, que a gente pudesse conseguir tirar essas dúvidas e dar uma equalizada na turma, beleza, galera? Ó, o vídeo, tanto esse vídeo quanto os materiais de exemplo, esses scripts, eles estarão todos no canal oficial da disciplina e ao vivo a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Bora que beleza? A gente tem que fazer uma aula de PW2. Tchau, galera. PW2. Tchau, galera.